Olá, bem-vindo, eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E como você percebe, é muito claro para mim, para você, para nós, que estamos mais atentos, que vivemos dias muito difíceis e muito diferentes, não é? Nós sabemos que vivemos numa era chamada a era da informação, ou talvez a era agora da pós-informação e da inteligência artificial, ou, enfim, há muitos conceitos querendo ser aplicados aos dias que nós vivemos. O fato é que nós nunca tivemos tanto acesso a tantas informações como nos nossos dias. E também pelas próprias discussões jurídicas, legais, das mídias, dos especialistas, dos comentaristas e dos políticos, nós sabemos que nunca vivemos numa época com tantas informações falsas sendo consideradas como verdadeiras por aqueles que aparecem aí em posições aparentemente de confiabilidade, que nos deveriam passar esta credibilidade, deveríamos acreditar neles, e como quantas vezes eles têm falado coisas e publicado coisas, escrito coisas que não condizem com a verdade. Então nós vivemos uma época de muita informação, e vivemos uma época de muita informação errada, e talvez um dos grandes desafios seja como é que eu faço para saber como organizar todas essas informações. Como eu faço para ter certeza que as informações são verdadeiras, quando até mesmo muitas agências de fact-check, aí, de confirmação da veracidade, muitas delas estão comprometidas com algumas pessoas ou alguns sistemas ou alguns recursos. Como é que eu vou falar? Você entendeu o que eu quero dizer? Então, em quem nós vamos acreditar? E eu volto sempre para a minha fala de que nós devemos acreditar em quem? Devemos acreditar na nossa Bíblia, a boa e velha Bíblia, porque ela nos ajuda a estabelecer um mapa mental de organização para esse tempo. O que eu faço? Como é que é a minha maneira de olhar? Se alguém fala uma coisa absurda para a média de pensamento humano da sociedade, mas combina com algo que está na Bíblia, eu creio. Posso crer aqui sozinho no meu quarto, no meu escritório, posso meditar e posso avaliar, mas eu levo a sério, levo em consideração e vou avaliar até prova em contrário. Por outro lado, a coisa mais normal e clara e cheia de credibilidade e que faça bem para a humanidade, e bem para a nação e bem para os povos, né? Mas não tem a sustentação pela palavra de Deus, eu rejeito. Por quê? Porque eu tenho que ter algum filtro para decidir que informações eu vou receber, com quais informações eu vou gastar meu tempo, quais informações vão ser consumidas, não é? Ou vão consumir a minha energia, vão consumir espaço de memória, de disco, de HD no meu cérebro. Então, a quantidade de informações que nós vivemos, que nós vemos sendo despejadas, né, em nossas vidas dia a dia, é sem precedentes. E aqui esse sujeito aqui dessa arte que eu achei, que ilustra, ele está totalmente bombardeado por um monte de informações, gráficos, conteúdos, e ali ele está bem vestido, está bem preparado, é um cara que talvez tenha até uma capacidade aí de inteligência acima da média, como uma figura ali subliminar, não é? E ele não aguenta, o óculos está caindo, ele está angustiado com tudo aquilo que ele está vivendo, e é exatamente isso que você e eu estamos vivendo nesses dias tão estranhos. Há uma batalha pela nossa mente. E essa batalha é uma batalha espiritual. A palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. E aqui eu vejo que eu sei que tem irmãos que fazem guerra literal e querem derrubar principados e potestades, eu respeito, mas eu já falei aqui em algum momento de que os principados e potestades, eles serão destruídos pelo Senhor Jesus em algum momento vindouro. Não é para nós fazermos esse tipo de guerra desta forma. Na minha maneira de crer, aqui no ministério que eu pastoreio, nós temos esse entendimento. Eu entendo que nós lutamos sim contra a influência deles em nós, a guerra deles na sociedade ao redor, a guerra contra, a influência espiritual que eles trazem aqui no nosso país, no nosso dia a dia, né? Então nós lutamos contra esta influência e rejeitamos esta influência em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor reina e é Ele quem nos influencia. Enfim, a nossa luta é contra eles, e há esta luta pela nossa mente, pelo nosso padrão de pensamento, para permear a verdade com a mentira, para confundir os fundamentos
fundamentos da fé, tem muito crente hoje que acha o que é politicamente correto certo e o que é bíblico literal errado. Não sabe mais o que crer. Por quê? Porque essa batalha pela mente enche de informações, coloca pessoas bem formadas, coloca pessoas famosas, coloca pessoas influentes falando coisas contrárias à palavra de Deus, e quem não conhece a palavra de Deus acaba absorvendo tudo que essas pessoas falam como se fosse verdade. Então esta pressão, esta opressão vem, e as informações, vai dar tudo certo, não vai, tem que tomar vacina, não tem que tomar vacina, vai ter o reset, não vai ter o reset, o mundo vai acabar, o ano que vem a economia quebra, não quebra, o que vai acontecer? Vai haver uma guerra, vai haver uma pandemia maior, vai haver o que vai ser das nossas crianças, o que vai ser da minha propriedade, o que vai ser da minha casa, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser da minha saúde, o que vai ser da minha religião. Todos esses pensamentos, essas informações estão sendo despejadas sobre nós, dia a dia, com índices, com números, com gráficos, com comentaristas, com especialistas, com líderes religiosos, influentes, com psicólogos, com médicos, uma série de gente bem preparada, falando coisas que fazem muito sentido. O que vamos fazer com tudo isso, meu querido, minha querida? E o que isso gera? Ansiedade. E o que isso gera? Depressão. E o que isso gera? Medo. E o que isso gera? Confusão mental. E o que isso gera? Doença. Quando as pessoas estão deprimidas e quando as pessoas estão com medo, há estudos que mostram que a sua imunidade é reduzida. A imunidade, a capacidade de resistir contra enfermidades é prejudicada. Meu querido, minha querida, há uma grande batalha pela sua mente hoje. E aí nós lemos Paulo aos Coríntios falando que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, para trazer todo pensamento cativo ao Senhor. E eu vou colocar o texto. Então veja, esta luta acontece porque Satanás está acelerando o seu processo. Se ele faz isso com quem crê em Cristo, ele neutraliza quem crê em Cristo, porque fica também com quem crê em Cristo, porque vai ficar com medo, vai ficar angustiado, vai ficar estressado, vai ficar cansado, sobrecarregado, não consegue mais entender o que lê, não consegue absorver conteúdos. A mente das pessoas está sendo bombardeada, e se isso acontece com a mente de quem é de Jesus, o que dirá de alguém que não conhece o Senhor, que não tem esperança, que está vendo as mesmas coisas e não sabe exatamente o que fazer, não sabe exatamente como proteger o seu dinheiro, sua família, sua saúde, seus bens, sua empresa, seu emprego, não é isso? A sua cidadania, a sua vida cotidiana. Como é que eu vou fazer para viver novamente? Será que um dia minha vida vai voltar ao normal? Meu Deus, e se o mundo vai acabar, o que eu vou fazer? É o fim do mundo, como muitos dizem. O que eu vou fazer? Você percebe o tempo de angústia que começamos a viver cada vez mais? Nós fazemos de conta que está tudo bem, nós não falamos sobre isso, a não ser ambientes como esse aqui que eu ocupo e outros tantos, né? Quando isso é falado explicitamente, sim, querido, querida, isso está acontecendo, não fuja disso. Mas eu sei que é muito difícil enfrentar tudo isso, então a minha contribuição aqui é trazer para você uma palavra de esperança. Muitos sites e muitos canais, eles querem despejar desesperança, angústia e medo diante da análise que fazem do que está acontecendo. Eu quero pegar tudo o que está acontecendo, reconhecer que é verdade, reconhecer que são coisas que nós temos dificuldade de lidar, mas trazer para você a segurança da palavra de Deus, não a minha opinião. A minha opinião não vale nada. Mas a minha opinião, compartilhando a palavra de Deus, eu vou trazer para você esperança e vida, porque a palavra de Deus, ela é um livro que fala de vida, e vida plena, vida com propósito, vida inclusive eterna. Então, nesse momento de tanta angústia, de tanto medo, de tudo mais, tanta opressão, como nunca vivemos, e na verdade, cada vez mais nós vamos descobrir que estamos vivendo coisas que nunca vivemos, e quando achamos que chegamos no limite, descobrimos que o limite é mais à frente, e aí ainda a régua vai andando, e vai andando, e vai andando, e as coisas vão ficando mais pesadas e mais densas, porque a Bíblia disse que assim seria, é como dores de parto, a figura que o Senhor Jesus nos oferece para entender o que está acontecendo. E neste momento eu quero trazer para você o quê? O convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração.
Que tremendo o convite do Senhor Jesus. Esse não é o convite de uma religião, de uma igreja, de uma seita. Esse é o convite do Senhor Jesus, Deus feito carne, aquele que mudou a história, dividiu a história, aquele que faz com que as pessoas se sintam obrigadas a tomar uma posição contra ele, até para afrontá-lo, ridicularizá-lo. Os que não gostam dele querem de alguma maneira deixar claro isso, usando artes, usando manifestações. O fato é que ninguém consegue ficar indiferente ao Senhor Jesus. Ou são de Jesus, ou são cada vez mais anti-Jesus. Poderia dizer então, cada vez mais querem o Cristo, ou vão querer o sistema anticristo. E essa divisão de águas, essa divisão de tempo, essa divisão de ânimo está cada vez mais sendo estabelecida nos nossos dias. O convite continua válido. Conhecer Jesus e ter descanso em meio a essa turbulência de tantas informações é um convite aberto até aquele dia. É um convite pleno para quem quiser, mas é um convite com prazo de validade. Prazo de validade que nós não podemos marcar a data, mas nós podemos ter certeza pela palavra que está quase expirando a sua oportunidade. Meu querido e minha querida, se você se sente assim angustiado, porque há uma luta pela sua mente, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, pelas suas decisões, pela sua vontade, estão de alguma maneira enchendo a sua cabeça, como é a figura usada, não é? Para dizer, eu quero te convidar, conheça Jesus. Experimente o descanso que há nele, experimente a libertação que há nele para aqueles que realmente se entregam, aqueles que realmente abrem o coração, aqueles que realmente o recebem sem reservas, sem pressuposto, falando eu quero tudo que o Senhor Jesus tem e ele vai se revelar. Quem o convida, ele atende o convite e ele visita e ele vai na sua casa, no sentido da casa do seu coração. E ele vai transformar e fazer nova todas as coisas. E vai te ajudar a organizar a sua vida e enfrentar tudo isso. Isso não vai ser paralisado. Esta opressão ao redor não vai ser aliviada, pelo contrário. Mas o Senhor vai dar para você uma mente saudável para olhar tudo o que está acontecendo e de posse da revelação da palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo, compreender o que está acontecendo e estar preparado para tudo o que virá. Esse é o meu convite. Esta é a minha palavra de conforto para você, para que você então decida o que você vai fazer com ela, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.